Isso pode? Essa é a melhor forma de começar um podcast. Uau. Então agora isso já... Fala galera, estamos começando agora mais um Mag Talk, só que esse Mag Talk ele tá diferente, porque nós estamos aqui junto com a voz da sabedoria, né? E nós estamos trazendo uma característica diferente que é o Entre Nós, que ele vem com um tema, e hoje nós vamos falar de um tema muito importante, um tema relevante. Eu tenho certeza que se você não passou por isso, acredito que já vai passar, que é como resolver conflitos. E eu acho que eu tô aqui com uma galera muito especial, que é a Nath, né, Nath? Primeira vez a Nath aqui no Mag Talk, né, Nath? Primeira vez estreando. Bom, vamos ver se vamos resolver esse conflito, né? De estar aqui no podcast. Já temos um aqui, né? Já, conflito da estreia. É uma perspectiva interessante pra gente pensar. Interessante. É muito bacana. A gente tem aqui o Woody, que também já é um cara muito experimentado, tá comigo sempre aí, né? Exato. Estamos aí de novo, mais uma vez. E tem o especialista em resolução de conflitos. Apresenta aí. Franklin. Você conhece o Franklin? Mr. Franklin. Esse aqui, ó. Ô, Nath, agora tem um novo conflito a ser resolvido. Todos os focos estão em você. Pra quem está nos acompanhando. Os fatos reais. O mediador, na verdade, vai ser o Frank. Mediador. Muito feliz. Nosso amigão Samuel, nosso pastor querido, Natália, Hudson, todos que estão acompanhando irão acompanhar. Vai ser um tempo muito especial. Obrigado. Uma honra estar aqui. Ó, antes de começar, eu já vou pedir para você o seguinte. Você vai nos ajudar muito a engajar esse vídeo. É muito importante sua participação. Você não está aqui, mas você vai participar desse lado aí. Compartilhando muito esse vídeo para chegar no maior número possível de amigos, de pessoas que você conhece. Um tema muito relevante. Então curta também. Quando você curte, é muito importante para o vídeo também ser engajado. Beleza? E nós vamos falar sobre como resolver conflitos. Quem nunca, né? Quem nunca passou por isso? O que vocês acham? A gente estava conversando ali, né? Um pouco antes de começar a gravar. E a gente entendeu que é inerente aos relacionamentos, né? É inevitável que em algum nível aconteçam conflitos. E naturalmente quando existe maturidade, quando existe as boas práticas de resolver conflitos aos olhos da palavra do Senhor, porque uma das coisas que eu gostaria de começar compartilhando, se vocês me permitirem, é sobre a Bíblia. Ainda que não houvesse nenhuma outra literatura complementar que trouxesse sabedoria, que trouxesse conhecimento, que trouxesse histórias que nos capacitassem, a Bíblia ela é completa. A Bíblia ela é fonte de prática, de instrução, de posicionamento, de vida para resolver conflitos. Com certeza. E você tocou num ponto muito importante, né, Fran? A gente vive numa sociedade que muitas pessoas, quantas amizades boas, duradouras que poderiam ter e foram interrompidas, Sim. né? Quantos namoros que poderiam ser muito saudáveis e infelizmente não prosseguiram. E agora a gente tem visto até casamentos sendo muito afetados por isso. Então eu acredito que assim, tem uma base muito importante aí a gente olhar. E você falou daquilo que é o nosso grande fonte de sabedoria, né, que é a Bíblia. Como é que vocês têm percebido isso? A gente trouxe esse tema justamente porque a gente lida com isso no dia a dia, a gente fala com pessoas. Como é que vocês têm percebido isso? Como que vocês têm, de alguma forma, lidado com esse assunto, né? Questão diária, naquilo que vocês exercem, porque aqui a gente também tem pessoas, todos nós estamos numa função de liderança, né? Abençoando, servindo pessoas. Isso é muito importante. Engraçado que acho que essa semana eu estava pensando justamente sobre isso. Quantas vezes você vê uma aliança de amizade, de um relacionamento assim de anos, de décadas, aí você olha, não sei se vocês já vivenciaram isso, já presenciaram isso, mas por conta de um conflito, toda aquela aliança ser jogada praticamente no lixo, assim. Verdade. Por um momento, por uma frase, por uma escolha de uma pessoa, você vê que tudo aquilo que foi construído há anos simplesmente ser deixado para trás em minutos praticamente, né? Que é onde há um rompimento muitas vezes de uma aliança como essa, às vezes de um casamento. Sim. Né? Coisa que a gente vê, casamento já com os filhos, depois de tanto tempo, depois de tanta experiência junto, aí você vai ver um conflito. Sim. É um dentre outros que eles já superaram, que eles já venciaram, mas é um conflito. Eu estou ouvindo o Hudson aqui pensando que quando a gente fala de
Né, Nath? A gente carinhosamente aqui, quem está nos acompanhando, a gente somos amigos, né? Somos amigos, então nosso pastor a gente chama de Samuca também. Com certeza. Inclusive, eu queria já fazer o oferecimento café da Tuane aqui. Muito gostoso. A gente conversando aqui, brindando. E enquanto a gente estiver falando, a gente vai estar aqui gostando. Tá vazio aqui. Obrigado, Tuane. E a gente está brindando porque nós cremos que, tanto nós aqui na mesa, ao falarmos e ouvirmos, vamos crescer nessa área, como quem nos escuta. Sim. E eu diria que aqui tem dois lados dessa resolução de conflitos. Ora, nós estamos envolvidos nesse conflito, e ora, nós somos aquilo que a Bíblia chama de pacificadores. É isso mesmo. Eu, Samuel, respondendo a sua pergunta, Samuca, querido, eu confesso que quando chega um conflito até mim, o Senhor colocou isso em nós. E aí eu queria só fazer mais uma parte rápido. Todos os princípios que a gente falar nessa mesa aqui, eles são bíblicos. No entanto, a Bíblia é tão linda, o Evangelho é tão maravilhoso, você que está nos acompanhando, que a gente pode levar essas práticas para todas as áreas da nossa vida. Você pode levar isso para a sua família, para o seu ambiente universitário, profissional, a sua vizinhança. Não é algo que você vai usar apenas quando você estiver tratando de conflitos entre os irmãos. E nesse sentido, então eu queria dizer isso, que quando chega até nós, eu olho para um conflito como um pacificador. A Bíblia diz que nós somos pacificadores, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então é um interesse genuíno, que eu creio que é motivado por amor, de querer ser útil para reconciliar pessoas, reconciliar famílias, reconciliar amigos. Então, quando algo chegar até nós, Samuca, Nath, o que eu gostaria de aumentar em nós, gerar essa semente, quem está nos ouvindo, é a gente se mover de um profundo interesse, um verdadeiro interesse em ajudar essas pessoas a resolver esse conflito. Exatamente. A entenderem qual é o caminho e sermos os pacificadores, ou seja, os facilitadores dessa solução. Agora eu estou colocando a gente como não estamos envolvidos, né? Estou dando primeiro essa leitura, essa abordagem. O que vocês acham? Eu acho que nós, por vezes, eu não estou querendo polemizar, que nós jamais seremos aqueles que vamos promover qualquer tipo de confusão. Isso nada tem a ver com o reino. Mas, por vezes, nós precisamos estimular a resolução das situações. Porque nós vivemos uma geração em que os relacionamentos são muito descartáveis. Né? Então, o Samuca não me correspondeu, não atendeu a minha expectativa, logo eu vou desconsiderar esse relacionamento. E com isso, nós vivemos, eu falo dentro do meu contexto ainda, né, lidando ali com as crianças, nós percebemos que nós estamos diante de uma geração em que nós já temos que estimular isso, porque o natural é anular, né, ou cancelar, nem sei mais qual é o termo, cada hora é uma coisa. Mas nós vivemos uma geração que cancela muito fácil as coisas. E nós precisamos ser aqueles que vão estimular a resolução, porque as divergências, elas sempre vão ocorrer. A questão é o que nós fazemos com ela. Né? Se nós vamos, então o Samuca não faz mais parte da minha vida, do meu convívio, porque conflitou. Ou eu vou resolver. Por vezes nós precisamos estimular, né? Quantas vezes todos nós lidamos com situações que, deixa pra lá. Tem coisas que realmente, assim, nós precisamos estabelecer a paz e entender e deixar para trás, entender aquilo que o Senhor quer tratar conosco. Mas existem situações que nós precisamos enfrentar e muitas vezes nós seremos aqueles que vamos estimular para agirmos como os pacificadores, né? E trazer resolução. Eu vejo uma quebra assim radical de paradigma, cultural, né? Que seria a cosmovisão bíblica, cristã, praticável em qualquer, de novo, esfera da nossa vida, da sociedade. Enquanto a cosmovisão secular diz que cada um cuida dos seus problemas, que cada um se debruça naquilo que pertence à sua casa, o Evangelho vem dizendo que a gente deve se interessar, a gente deve cuidar não apenas dos nossos interesses, profundo interesse, né? Mas dos interesses dos outros também. Então o que a Nath falou é isso, é quando você vê uma situação, você tomar como sua. Você fala, puxa, tem um casal que está num conflito delicadíssimo, pode se desdobrar num divórcio, filhos que vão ficar sem pais morando juntos, enfim, nós sabemos disso. Ou uma amizade, como o Hudson falou, a Nath falou, e isso está na nossa frente. Exatamente. E nós cremos que se está próximo de nós é porque nós podemos ser agentes de pacificação, agentes de reconciliação. Reconciliação, esse é o grande ponto. Eu vejo, inclusive, dentro disso que a Nath, você está falando, Fran, essa questão exatamente de nós ajudarmos as pessoas. Às vezes as pessoas... Por que será que as pessoas param num ponto onde elas
realmente, como você falou, você usou uma palavra, as pessoas têm medo. Às vezes tem medo. O que mais que pode, às vezes, prender, né, o coração das pessoas de poder prosseguir, às vezes reconciliar? Seria só o medo? Será que não tem um pouco de orgulho aí, de ego? Tem mais coisa aí. Tem mais coisa, o que Tem mais? tudo isso e tem mais coisa. É porque assim, partindo do ponto, né, aí como o Frank falou da cosmovisão bíblica, a gente parte do ponto que o nosso interesse é em resolver problema. Existe o interesse. Por que existe o interesse? Porque nós entendemos que o Senhor nos instruiu a reconciliar, né, justamente a humanidade com Ele. E partindo desse princípio, a palavra fala lá em Salmo 133 que ele se alegra, que ele, né, a alegria do Senhor quando há unidade entre os irmãos. Tanto é que se nós pararmos para vermos na Bíblia mesmo, a quantidade de irmãos, né, e aí a gente fala de irmãos de sangue, que houveram conflitos e divisão, é gigantesco. A gente pega Caim e Abel, a gente pega Jacó e Esaú, a gente pega... José. Já começa com Adão e Eva, né? Já começa quando ali come do fruto e um acusa o outro, né? Mas foi a mulher que o Senhor me deste. Já começa ali. Então, o ponto do pecado, né? Mas você vê especificamente a irmãos, assim, são muitos conflitos. Pega Absalão, os filhos de Davi. Então, você vai vendo que o ataque, assim, justamente nessa aliança de irmãos, e aí a gente está falando de irmãos de sangue, mas dentro do plano de visão bíblica que o Senhor nos fez família de Deus, e que nós somos, éramos órfãos, mas fomos acolhidos por Deus, agora nós somos filhos por adoção. Dentro daquilo que nós vivemos como igreja, a gente entende que há uma tendência, a gente vê da parte de Satanás, de gerar divisão entre nós. Exatamente. E aí o conflito ele quer isso. Mas do que o Frank falou, a cosmovisão bíblica é o quê? Nós não podemos permitir com que o conflito ele gere divisão. Nosso fundamento é a palavra, né? Isso. Nosso fundamento, a nossa base, isso é tão poderoso. Eu falo muito para a nossa geração. Nossa marca são os relacionamentos. Né? É uma das nossas marcas. Nós cremos tanto nos relacionamentos porque foi algo que Deus inventou, que Deus criou, dos relacionamentos. Então os relacionamentos, quando nós falamos de relacionamentos, existem relacionamentos tóxicos, a gente sabe, mas falamos de relacionamentos saudáveis. Nós cremos no poder dos relacionamentos, que eles são saudáveis, mas para que isso aconteça, a gente sabe que a mesma forma que a gente vai acreditar tanto, a gente vai trabalhar por isso, a gente sabe que também o inimigo está investindo, porque da mesma forma que a gente quer ver isso trazendo tanta saúde no nosso meio, é onde talvez a gente vai pegar como fonte também de dor. Por que de dor? Porque as pessoas vão chegar até nós por causa de relacionamentos quebrados, destruídas, vão às vezes passar por situações no nosso meio onde vão ficar tristes, onde elas podem se decepcionar, às vezes criar uma hiper expectativa. Então são vários pontos que a gente precisa se atentar. E aí onde que eu creio no poder, né, dessa visão bíblica, plano de Deus, dos fundamentos. Exato. Porque a gente pode, às vezes, chatear um ao outro no meio da caminhada. Nós estamos em aperfeiçoamento, né, amigos? Todos nós. E agora esse é o ponto. É o ponto de você não cancelar. Tem muita gente saindo de um lugarinho para o outro e tá virando página, mas não tá curando ferida. E tá achando que vai virar essa página e vai viver uma nova história. Só que ele carrega aquela pessoa junto. Tá carregando aquelas lembranças negativas. Não encerrou o assunto. Ela tá criando dentro dela feridas, mais feridas. Isso. E até a forma como ela pensa. E barreiras, né? E barreiras. Isso acaba sendo uma mochila de pedras que a gente fala, que quando ela tem a oportunidade de ver uma nova realidade, ela traz aquilo. Então a lente dela já está contaminada, já está embaçada. Sim. Porque se ela tivesse encerrado, sido perdoada, tido uma conversa franca, que aliás é uma notícia boa. Porque, isso que eu ia até perguntar, quais são os princípios que a gente pode trabalhar para que isso possa ser evitado? Um deles é a conversa. Eu ia dizer isso, que a Bíblia, como você falou, são fundamentos poderosos. Né? É algo que quando a gente pratica, a gente atrai o poder sobrenatural de Deus nos relacionamentos. Sim. Porque a gente está agradando o coração do Senhor. Então ele entra no negócio, ele entra na nossa causa. Ela nos instrui a dialogar, a olhar no olho, a conversar. Né? Então a gente vai, por exemplo, para o texto de Mateus, que ele chega a dizer assim,
Se você estiver trazendo uma oferta para o Senhor e se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixa a sua oferta, olha a vontade de Deus, vá primeiro se reconciliar. Olha como Deus valoriza a resolução de conflitos. E ele não falou, se você se lembrar que você errou, que você pecou, que você deixou de... Não, se o seu irmão tem algo contra você. Ou seja, não está em questão quem está com a razão, não está em questão de onde surgiu o erro, quem errou primeiro, está em questão reconciliação. E aí, pegando um gancho dessa prática da conversa, você falou do orgulho. O orgulho é a ausência da humildade. Onde não há humildade, o orgulho ocupa. Da mesma maneira, quando você se enche de humildade, e a fonte, já foi falado aqui, a fonte de humildade chama-se Jesus Cristo. Né? Humildade não se aprende na escola. Jesus falou, aprendam de mim. Não na escola, na universidade, né? Que sou manso e humilde de coração. Então, pedir um coração, você está numa resolução de conflito, às vezes você não quer, a sua parte, vamos dizer assim, humana não quer, mas espiritualmente falando, fala, Senhor, me revista de humildade, me dá coragem para ter essa conversa que eu preciso ter. Então a Bíblia fala, vá até a pessoa e se acerta com ela. Eu chamo isso de ter conversas desconfortáveis. Rapidamente aqui até para compartilhar a palavra com vocês, né? Sim. Não ficar aqui monopolizando a fala, mas um casal que às vezes tem um conflito, como a Natália falou no início, eles vão acontecer. Conflito de interesse, de preferência, de gosto, de escolha, Total. de percepção. Faz parte. Opiniões. Agora, é como a gente lida com isso que pode se tornar uma coisa grande ou não. Tem maturidade, tem humildade, tem diálogo, você resolve essa questão, né? Com os fundamentos. Estou trazendo o diálogo. Eu chamo isso, Hudson, de ter conversas desconfortáveis. Porque é muito mais gostoso sentar com o Hudson para falar como foi o final de semana do que sentar com o Hudson para tratar uma coisa que eu estou sentindo que a atmosfera não está natural, que o olhar não é o mesmo, o cumprimento não é o mesmo, às vezes eu sei do que é, às vezes eu penso, imagino, mas é mais fácil eu fugir dessa conversa, sentar no olho com a minha esposa, com o meu chefe, com o meu empregado, com o meu filho, ter uma conversa desconfortável, é mais fácil eu fugir disso do que eu enfrentar. Acho que as pessoas podem pensar, talvez, como que o outro vai reagir? Né? Será que eu vou ser aceito? Será que eu vou ser ouvido? Sei lá, são muitas coisas que passam, né, Fran, sobre isso. Pode dar eu costumo dizer, inclusive ontem, falando sobre... Acho que foi ontem falando sobre isso com alguns amigos, foi ontem mesmo, ontem à noite estando com 2 amigos à mesa, nós falamos, nós não controlamos a reação das pessoas, é isso aí. Mas nós podemos controlar as nossas. Uau, e a nossa essa é a chave. E a nossa é bíblica, é ir até a pessoa como? Com humildade, não com orgulho. Humildade, a Bíblia fala, Romanos 12:18, no que depender de vocês, tenha paz com todos. A NVI diz, façam todo o possível para ter paz com todos. Todo o possível é conversar, é se humilhar, é insistir para marcar, é pedir perdão uma vez, 2, é criar uma atmosfera de segurança psicológica onde o seu filho, onde o seu par na liderança, onde o seu líder, quem quer que seja o conflito, sinta-se confortável em falar o que ele está precisando falar. Criar esse ambiente. Tirar o medo e deixar sabe assim, fica à vontade, pode falar. Cara, esse é um passo poderoso. Porque às vezes se sua reação é agressiva, você inibe qualquer tipo de solução a esse ponto. E como você está nesse pilar da conversa, também não quero estender, a Nath tem tanta sabedoria aí para já tem falado. Falar sozinha. Ela vai ser a bênção. E deixa eu falar uma coisa, né, Nath, assim, uma coisa que a gente já passou, já viu muitas vezes acontecer, às vezes o ambiente, as pessoas estão assim também, falando sobre ainda o fundamento conversa. Não cria um ambiente, não cria um momento específico. Então aquilo ali entra numa rotina, por exemplo, dentro de casa. Ela tá lá, ela faz as refeições, mas ela não cria um momento, não faz a pausa, não tem a combinação e fala, olha, nós precisamos conversar sobre determinado assunto. Quando que nós podemos fazer isso? Ou vamos fazer isso tal dia? Sabe? Ou você percebeu o ambiente favorável, você não esperar. Porque muitas vezes as pessoas querem, muitas vezes na hora errada, ou às vezes não preparam o ambiente para isso. Acontece também. E tem muito isso também, né? Vai procrastinando uma coisa que está lá dentro e aí fica pior. Vai virando uma bola de neve. Sim. O acertar, ele precisa ser uma prática. Né? Muitas pessoas têm esse perfil de falar, eu não gosto de discutir. Na verdade, por trás disso, muitas vezes, está o fator orgulho, né? Eu não gosto de entrar em nenhum assunto que vai confrontar aquilo que eu penso. E nós não podemos evitar isso, né? Assim, eu, particularmente, eu não tenho essa... Eu falo, né? Eu não tenho essa dificuldade eu não tenho muito medo de discutir, assim, particularmente, no bom sentido, de, vamos colocar um assunto na mesa aqui, ver o que cada um pensa, mas nós lidamos continuamente com
pessoas que, não, é que eu não gosto de discutir, é que tá bom assim. Por trás disso pode ter um orgulho, e aí o orgulho, como o Fran falou, é um grande perigo, porque a palavra diz que o Senhor resiste, né, ao orgulhoso, ao soberbo, e aí algo que o Carlos até fala, né, quando nós podemos ter... O Senhor jamais será o nosso inimigo, né? Mas quando nós resistimos, nós estamos gerando, né, essa inimizade com Deus. Exato. Porque ele está dizendo na palavra dele que ele está resistindo a nós. Então, como nós teremos a intervenção divina se nós estamos com o nosso coração orgulhoso, a gente não abre mão. E é isso que vai... E é um grande desafio, né, para nós, porque a nossa tendência humana é que nós sejamos orgulhosos, né? Que a gente fique com a nossa razão. Então é uma oração que acho que nós temos que fazer diariamente, né? Para que o Senhor quebre o orgulho em nós e nos dê um coração ensinável. Davi, eu creio que no Salmo 19, se eu não me engano, ele ora assim ao Senhor. Ele fala, Senhor, vê-se há em mim, né? Isso já acontece quando ele fala algum caminho mal, Salmo 119, enfim, mas ele fala assim, se há alguma coisa que eu não tenho... assim, clareza do que se arrepender. Ele fala assim, eu não sei se tem algo, mas me lembra assim, vê se é em mim. Essa é uma oração muito importante, porque às vezes é muito marido aí que tá achando que tem razão o tempo todo. É muita esposa também que não tem ouvidos pro marido, é muitos namoros que ficam numa... Então assim, a gente precisa fazer essa oração mesmo, Nath. Poderoso isso. Aí tipo, mesmo a gente olhando um pouquinho aqui do que a gente conversou, em primeiro lugar nós precisamos ter o coração, tipo, olhando o valor de resolver o problema. Em segundo lugar, a gente vê o orgulho, se a gente não deixa que o Espírito ele trate isso, porque é natural do nosso coração, assim como o Frank falou, né? Na verdade, o orgulho é a ausência da humildade. Por quê? Porque, na verdade, se não houver a humildade, o natural do ser humano é o orgulho. Sim. O natural, né, do mundo que nós vivemos é as trevas, só que Jesus ele vem e traz a luz, né? Então é justamente a humildade que tem que crescer em nós, e existe uma luta, né? Paulo fala disso, entre o espírito e a carne. Sim. Né? Então a partir do momento que existe conflito, eu como cristão, eu como alguém que entende o valor, que quero obedecer a Deus, eu preciso entender esse princípio. Primeiro, eu preciso saber que eu preciso resolver esse problema. Segundo, eu preciso saber que para resolver esse problema eu preciso ter um coração humilde. Sim. Né? Eu estava agora ouvindo o de vocês, né? Eu imagino, sinceramente, que tem pessoas que podem estar se perguntando agora, tá, mas e quando... Porque o conflito ele pede no mínimo dois lados, né? No mínimo duas pessoas. Exatamente. 3, 4, 5, no mínimo duas. E vamos dizer, vai, um marido e uma mulher. E essa esposa ou esse marido pode estar pensando, tá, mas e quando... Que ouvindo o Hudson falar, maravilhoso, quando os dois estão ligados à mesma fonte. Jesus, mesmos princípios, mesmo ensino. Mas e quando um dos dois desse conflito não está tão quebrantado ainda? Como resolver um conflito? Eu estava pensando isso. A pessoa pode estar perguntando, muito bonito vocês estão falando quando é entre pessoas que se submetem... Tem vários cenários aí. Vários cenários. Sim, vários cenários. E aí, quando a gente vive esses cenários, e digo viver quando nós estamos num conflito, porque nós nos relacionamos com pessoas que têm a mesma fé que a gente e pessoas que não. E amamos todas. Exatamente. Né? Como nós também somos os pacificadores, os facilitadores, né, que vamos encorajar entre pessoas que também uma das partes teme, a outra não teme a palavra de Deus. É isso aí. Nesse ponto, sabe, ainda respondendo a sua pergunta, né, na prática, o diálogo nós falamos, né, falamos da humildade. Sim, e também o perdão. Porque pensa, eu estou num relacionamento, numa situação de conflito, onde daquele lado não existe a humildade, não existe o amor. É isso aí. O que cabe a mim? Liberar o perdão. Isso. Então assim, é possível resolver conflito mesmo, porque eu talvez ouse dizer uma coisa aqui, que eu até ouvi a percepção de vocês, né? Tanto a experiência pessoal quanto conflitos que chegam até nós para a gente ajudar. Que uma boa parte, se não a maioria dos conflitos de pessoas que falharam com pessoas, não vai haver o pedido de perdão. Não vai haver. A pessoa não vai vir se retratar, não vai reconhecer, e aí nós precisamos dessa liberdade em Cristo de falar, eu perdoei, sem a pessoa reconhecer. Exatamente. Sem a pessoa pedir, eu estou me reconciliando com ela. Não, isso é tão profundo, e você falou uma coisa que você vai voltar a falar disso, Vou? lá embaixo, quando você falou o seguinte, porque a gente tem um modelo de perdão, que é o próprio Jesus. O
que ele fez por nós, que é Ah, o modelo de lembrado. maturidade. Você já vai falar disso. Sim, senhor. Falando do perdão, né? É uma coisa poderosa isso. Você tem vários níveis de fé diferentes. Sim. As pessoas elas estão procurando, e eu acredito que esse é o ponto da maturidade, né? Esse é a diferença entre o imaturo e o maduro. É você saber que se uma pessoa que está num leito de hospital, ela está enferma, quem é que tem a obrigação de poder, de alguma forma, ajudar? Ela que tem que sair para você, de alguma forma, poder encorajá-la, ou você que vai até o leito e fala, eu preciso te encorajar aqui, eu preciso resolver essa questão? É você. É quem está com mais saúde precisa buscar quem está mais enfermo. Ou seja, a imaturidade e a maturidade é a mesma coisa. Quem tem mais uma visão saudável da vida, do relacionamento, é quem vai buscar mais. É porque quem entende o princípio tem a responsabilidade de resolver. E repete essa frase aí, essa frase foi boa, hein? Quem entende o princípio tem a responsabilidade de resolver. Quem entende o princípio. Quem verdade. a É isso responsabilidade aí. tá com quem conhece. Aí, Quem como conhece. diz o tio Ben, quem sabe o que diz o tio Ben? Quem sabe que diz o tio Ben? O que Vocês diz sabem o tio o tio Ben? Ben? Você Cadê sabe? o tio Ben? Tio Ben, você tá aí? fala, com grandes poderes, Grandes grandes responsabilidades. Agora eu Tem lembrei do tio grandes Ben. responsabilidades. exatamente. Tá falando do Spider. Grande tio Ben. O tio do Spider? É. Acho que o ponto desse perdão aí, Fran, você vai falar exatamente essa... Tá. Que as pessoas falam, eu vou perdoar quando eu sinto, porque a imaturidade ela fala isso, ela fala de sentimento, de emoção. Mas a maturidade ela fala sobre decisão. Uau. E esse é o ponto diferente. Uau. Fala justamente sobre princípios, né? Ô, Nath, você já vou no meu você, de princípio. alguma forma já com certeza ficou triste, chateou com alguma situação com alguém. Sim. Um dia, como eu também. Alguém Sim. aqui ou não? Ô. Todos nós estamos. Qual dá? Se você sentisse de perdoar, quanto que você iria perdoar? O sentimento, a emoção. Talvez pessoas que eu jamais teria perdoado, se fosse pelo meu sentimento, né? Jamais teria... Você fica ali remoendo a situação, Sim. lembrando. É natural, as pessoas Sim. pensam nisso. E relacionamentos próximos, né? Porque quanto mais Relacionamentos próximo, próximos, mais existe a tendência, A tendência de. do frustrar expectativas, né? Exatamente. Então, Fran, queria que você nos lembrasse disso. Quer um café? Posso servir um café pra vocês? Eu aceito, É? eu já tomei acho que 2 xícaras. Vocês estão O Samuca já deu a cota, já. Outro paradigma que nós gostaríamos que realmente fosse derrubado na nossa mente, né, nos nossos valores. Acabou? Então, assim, Eu acho que o povo tá Tuane, ouvindo. traz mais café. Foi uma apertadinha só, né? quer Nath? Ô, Tu! Vai você, Frank, que o Samuca não tá Vamos ver se eu conseguindo. consigo. Tio Ben, dá uma olhada aí, tio Ben. Vamos ver se eu vou... Olha a Ó! diferença. Olha, Eu tô aqui, olha tá a parecendo, classe. sabe a manivela? Você tá aqui. Você viu aquela... Essa é a Essa minha... mesa de quem Olha toma só, café e olha quem só. não toma café. Olha a diferença, ó. O Samuca Vamos lá. tá... Mas tudo bem, esse é um detalhe. Essa é a Esse é um minha... conflito que eu estava com essa cafeteira. Essa é a minha Queria te interface pedir, barista. quero pedir perdão Ó, por essa Ó a cafeteira. classe, Samuca. Que é isso? Aprende. Contínuo, estável, firme Você e vê até constante. o Depois ele vai te posição. dar aula de como tirar Por café. favor. No... Eu quero pedir perdão por estar surrando essa cafeteira aqui, mas pode falar. Quando a gente também, né? Vamos ser sinceros. Todos nós temos emoções, né? Sim. Nós temos momentos que talvez a primeira reação nossa não foi a melhor. Isso não é porque você agiu assim que você não está com o Senhor. É como você reage a um erro. É como você, logo em seguida, repara um impulso que você teve, né? E a gente nós carregamos valores. Nós carregamos valores. Então, quando você se depara com um conflito, você pode falar, não, mas ele que está errado. Mas ele que errou. Ele que me magoou. Não é a primeira vez. Não é a segunda vez. E aí você se agarrar num princípio que, honestamente, não é bíblico. É uma cosmovisão secular, ou seja, que não tem fundamento na palavra e na vontade de Deus. Logo não vai ter a bênção do Senhor. A palavra de Deus aponta um caminho diferente, que é que o Samuel está aqui mencionando. 2 Coríntios 5, versículos 18 e 19. A Bíblia fala que o Senhor estava reconciliando a humanidade consigo mesmo em Cristo Jesus. E aí ele nos deu o ministério da reconciliação. É isso Que aí. lindo esse ministério! Reconciliar pessoas com Deus. Mas o que me chamou a atenção foi o 18, que ele fala que ele estava reconciliando a humanidade com ele mesmo. Ou seja, a iniciativa É isso aí. de reconciliar não foi do homem. O homem estava internado, o homem estava na UTI, É. semi-morto, espiritualmente morto. Quem era o Sim. culpado? O Quem culpado, era o Até errado? porque errado. o homem nunca ia enxergar isso. Não queria chegar. Não queria chegar. Mas Quem era o errado na quem situação? tinha vida é que ofereceu vida através de um passo de reconciliação.
Então, marido, Aí como... esposa, posso? Pode. Irmão, líder ou liderado, empregado, vizinho. Se você tem convicção, o pastor Samuel falou, é uma convicção, não é um sentimento. É uma convicção de fazer o que Deus faria, o que Jesus faria. Faça o que ele já fez. Tome a iniciativa da reconciliação. Né? E nós cremos que nós vamos ver assim, muitos lares, muitas amizades, muitos pequenos grupos, células, sabe? Histórias blindadas, restauradas, abençoadas mesmo. Muito poderoso. Tome iniciativa, não importa Gente, quem for, tome iniciativa. Faça como Deus, tome iniciativa e reconcilie. Gente, esse assunto é muito... Engraçado você ver, aí a gente entende o porquê que o amor encobre a multidão de erros. Porque na verdade a manifestação do amor de Jesus nos faz nos reconciliarmos com Ele. Né? O amor sacrificial, né? O amor que não tem a ver com o romantismo, não né? é o romantismo. Porque o amor de Jesus, ele não é romântico, ele é cheio de iniciativa, né? De fazer o que precisa ser feito. Né? E nós, né, muitas vezes nos deparamos com o nosso sentimento, Verdade. só que a palavra nos alerta que o nosso coração é enganoso, né? A velha frase, siga o seu coração. O maior erro que nós podemos cometer na vida é seguir o nosso coração ao invés daquilo que a palavra nos orienta. Que é o coração do Pai. Sim. Exatamente. Olhe para a Bíblia, né? Vamos olhar como o coração do Pai. Ele está abrindo o coração dele. É assim que é assim que deve ser feito. É assim que deve ser praticado. Está abrindo o coração para os filhos. Vai seguir o meu coração? Não sigam o meu coração. Sigam o de Jesus. É Infalível. Nós vamos melhorar. Eu posso falhar, mas o Jesus que habita em mim, ele é perfeito. Ele é Ele é perfeito. poderoso e ele me ensina a se tornar um marido melhor, um amigo melhor, né? um pai melhor em todas as áreas. Isso é muito bom. E aí, Muito qual é o resumo de toda a lei que Jesus dá? Tomo café e falo. Eu vou tomar um café, eu sempre respondo pra você. Pausa para o suspense. Qual que é o resumo? Eu amo falar sobre isso. É, É o amor. É o amor. Amor. Pausa dramática. Olha lá. Diga o Mas deixa Bolada deixa o grande hoje. Ele levantou a bola. é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o irmão como a você mesmo. Uau. Então, a partir daí, Jesus fala assim, aqui está toda a lei e os profetas, né? Praticamente tá aqui, tá ali, ó. Tudo que eles falaram vai se resumir nisso, a lei tá aqui. Eu me Gente, É o lembrei de amor. um posso compartilhar mais um? pode. Coisa que eu procuro praticar muito. Claro que quando eu estou envolvido, e aí eu preciso passar por cima, né, liberar o perdão e amar e dar outra face, isso é bom, porque isso nos traz crescimento. A gente comentava, né, quando a gente estava tomando café, a resolução de conflito, com base na palavra, o fundamento poderoso, que nós falamos no início, você trouxe, né, pastor? Ele nos traz crescimento. Quando a gente enfrenta um conflito, biblicamente falando, nós vamos crescer. A gente sai melhor do que a gente entrou. Pode doer. Ele constrói, não destrói, né? Ele constrói. Pode ser sofrível, pode ter momentos desconfortáveis, como foi falado, mas andando em consonância com a palavra de Deus, a gente sai mais maduro. Isso. Amando mais humilde, mais parecido com Jesus. Boa obra é aperfeiçoada, né? Aperfeiçoada. Conforme a promessa da Gente, palavra. isso é maravilhoso. E aí eu lembrei como você mencionou uma vez, né, agora, quando Jesus foi resolver aquele conflito da mulher pega em adultério. E é uma coisa que eu lembrei agora, estava me lembrando, que muitas vezes quando eu estou ali pacificando, trazendo uma resolução entre casais, entre irmãos, entre, enfim, membros de uma família, é tentar colocar essa pessoa no lugar da outra. Porque no fundo, Jesus também fez isso. Ele falou, vocês estão olhando para uma pecadora que foi pega em pecado, então agora vamos colocar no lugar dela, e vocês? Vocês não têm pecado? Uau. Vocês deveriam ser... Então assim, chegar para esse irmão, que às vezes está muito inflamado com uma irmã, e falar, o Senhor está trabalhando naquela vida. Porque na ira não tem reflexão, né? Então, às vezes tem que criar... Olha que interessante isso. Às vezes nosso pacificar vai ser trazer uma reflexão. A ira é Gerar. reativa, né? É reativo, Eu gosto busca a muito palavra de gerar. lives, mas não pequeis, né? Eu gosto muito de gerar também, eu me esforço muito nisso. E eu acabo também recebendo, né? Gerar misericórdia no coração do meu irmão pelo outro irmão. Sabe, ser misericordioso? Porque Sim. o Senhor falou, sede misericordiosos, como o Pai é misericordioso. Poxa, eu não vou ser misericordioso com o irmão porque ele errou? O Senhor todas as manhãs é comigo, eu não ser com o Hudson seria injustiça. Jesus me perdoou, né? Seria injusto, é injusto, chega a ser injusto. Verdade. Eu estou julgando ele. Não está julgado, acabou, não serve para andar comigo, não serve para receber meu amor, meu sorriso, meu abraço. É injustiça. Então, é gostoso também, eu falo gostoso porque a palavra de Deus é uma delícia. Sim, a Bíblia fala, né? lógico que é. Tem prazer na lei do Senhor. É prazeroso quando a gente faz isso com... Vai se tornando leve. É, vai se torna leve. realmente
Então, assim, celebração, né? você que quer resolver um conflito entre seus filhos, quer resolver um conflito entre os seus pais, aquele que você tem mais acesso, aquela pessoa que está com o coração um pouco mais aberto a você, leve misericórdia a esse coração. Convida essa pessoa a olhar para a outra com misericórdia, como Deus olha para você e olha para mim. A misericórdia é poderosa. Gente, assim, eu tô, assim, é um assunto que dá pra gente... Eu quero ver vocês mais vezes nessa mesa aqui, no MagTalk, entre nós. Né? Entre vocês? Entre Uau, que honra! Não entre vós, não, entre nós. Porque a gente crê uma coisa, você estava falando uma coisa, Fran, e eu acredito que é muito importante. Eu sempre, na minha adolescência ali, usava uma frasezinha, até uma pulseira. O que JF? Né? Acho que muitos já sabem o que estou falando. O que Jesus faria? Se todo mundo andasse, não precisa andar com uma pulseira, mas ficar, conectar esse pensamento, né? De fato, lembrar disso. Isso aqui não é para lembrar só nos momentos bons, conquistas, mas é para lembrar no momento de conflito. Sim. O que Jesus faria no meu lugar? Né? Como que ele resolveria essa situação? Como que ele trataria? Esse fim de namoro aqui, como que ele faz? Vamos supor assim, qual é a forma de Jesus pensar sobre essa situação em relação a considerar o outro e não só a mim mesmo? Como Jesus pensaria? Nessa amizade, nessa questão da célula, dentro de casa. É muito poderoso. É muito poderoso. Então eu creio que é uma chave poderosa para a gente Nossa. pensar. O que Jesus faria se estivesse no seu lugar, nessa situação agora, que você está vivendo ou vivenciou? Se a gente começar a se colocar, essa empatia não é só se colocar no lugar do outro, juntamente com como Jesus faria, resolveria essa situação. Isso é olhar pelas lentes da Bíblia, né? Sim. Da palavra. Ver a reação de Jesus diante de Judas, né? Diante de Da Judas. quebra de aliança. Mesmo sentado à mesa antes, já sabendo que Judas trairia. A forma que ele serviu, a forma que ele lavou os pés, a forma que foi beijado no dia da traição. Como ele descobriu tudo isso. Como ele descobriu a resposta de Jesus. A forma isso, como ele amigo, teve que amigo, né? parar os discípulos que estavam com Isso. um rancor, Com a ira, com a né? ira, né? Pedro, quando ele parou Pedro. E aí a grande questão é o que nós fazemos com aquilo que Jesus está sempre disposto a fazer. Porque aí a gente vai para o clássico comparativo entre Judas e Pedro, né? Judas, ele escolheu não receber daquela reconciliação. Sim. Mas Pedro, ele escolheu, e Jesus vai ao encontro daqueles que escolhem viver o que Jesus tem para eles, né? Então, por isso que eu sempre falo, Jesus, ele é a melhor escolha, mas ele sempre será uma escolha, né? Então, por isso que o nosso estímulo é que as pessoas escolham fazer o que Jesus faria. Não se movam por si mesmas, pelas suas opiniões, seus achismos, mas escolham aquilo que Jesus escolheria, né? Sim. E, desculpa, é que assim, pra mim eu vejo assim, a maior resposta que nós podemos dar é o amor. Quando você vê Jesus crucificado, tudo que ele está recebendo é agressão física, moral, ele está recebendo agressão o tempo todo. E aí, uma das últimas palavras de Jesus é: perdoa porque eles não sabem o que fazem. E aí você vê o reflexo de Jesus lá em Estevão. Quando Estevão está lá, a palavra fala que ele olha, ele vê o Cristo assentado à direita de Deus. A resposta de Estevão é o amor. É a mesma. Perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. A mesma. Porque é tão grande a manifestação de Cristo através da vida de Estevão, que diante da humilhação e do apedrejamento ele perdoa. Então, quando nós entendemos isso, aí é um pouquinho que eu queria voltar ao que o Franklin falou, quando dentro de casa o marido não é orgulhoso e não entende o princípio, e quando a esposa não entende o princípio, e quando o amigo não entende o princípio, qual a resposta que transforma? É o amor. Então, a partir do amor, a partir do serviço, né? A própria palavra fala: mulher, se seu marido não é convertido, sirva a ele até que porventura, na excelência do seu serviço, ele possa conhecer o Senhor. Então, por que a palavra fala isso? Por causa do amor. Seus maridos. É o amor, Na prática. ele encobre a multidão de erros. É literalmente isso. Esse é o que é incrível, glória a Deus. Esse é o que Jesus faria. Me lembrei eu tenho algumas experiências com o que Jesus faria. Tem tempo para um testemunho rápido? Sim, sim. Eu estava numa garagem de estacionamento, Nath. A minha esposa, Nicole, sou casado, ela foi até o mercado e eu fiquei com o Luca no carro. Nosso filho mais velho não tinha o Mateu, nosso bebezinho agora. E eu tô parado ali, eu não lembro exatamente o que eu estava fazendo, mas sabe quando você está relaxado?
para um carro do lado e sai um cara, um brutamonte. Nós estamos entre nós aqui, né? Sai um brutamonte e pá, no meu carro. Agressivo, bruto, mal educado. E na hora eu tomei um susto e eu saí do carro, não para confrontar, para ver o carro, porque eu fiquei preocupado com o carro. Quando eu saí, eu saí um pouco atento, já bem atento, e não olhar para ele, porque não era meu intuito afrontar, já desafiar, até porque eu percebi o espírito que ele estava saindo ali, né, o coração dele. Então eu saí olhando para o carro, ele começou a me provocar, querer confusão comigo. O que foi? O que você está olhando? E começou a me afrontar publicamente. Ele bateu no meu carro, não foi assim, não teve nada grave, graças a Deus. Eu não me dirigi a ele, eu saí olhando para o carro e ele começou... entre nós. E ele começou a querer falar português, claro, brigar comigo. Eu me calei, entrei no carro, e aí o que o Hudson falou mais cedo, né? Que Paulo falou e o Hudson repetiu, a carne lutando contra o espírito, porque aí veio, aí começou uma guerra dentro de mim. Vamos ver quem é mais, né? Aí chegou uma hora que eu lembro claramente que eu só falei isso. Você ligou o pastor Diniz. Seria uma boa. Não vai dar tempo de falar talvez, mas é uma das maneiras de resolver conflito. A gente comentou, né, que é trazer pessoas sábias entre nós. Mas eu lembro que eu fiz o OQJF. Eu falei, porque eu não me lembrei de nenhum versículo, não lembrei, assim, não veio nada específico, né? Então eu lembro que eu fiz assim com a mão, eu falei, Senhor Jesus, o que o Senhor faria? Uau. Eu fiz essa oração e fiquei esperando um tempo assim. Imediatamente, quando eu falo imediatamente, alguns poucos segundos, eu fui tomado por uma compaixão, a Mari está ali olhando para mim, por aquela vida. Eu comecei a olhar para a história daquele homem que eu não conhecia. Por que ele é agressivo? Como foi o dia dele e como foi o meu? Com quem ele vive e com quem eu vivo? Quem são os amigos deles, quem são o meu? Isso são segundos. Eu não quero dizer com isso que a gente vai ser aquela pessoa que vai deixar pisar, não é isso que eu estou falando, que a gente não vai reivindicar nosso direito. Mas quantas situações que você pode estar passando que a gente não abordou? Uma oração. O que Jesus faria? Seja sincero, peça isso para Deus, peça uma direção honesta para Deus e ore por essa pessoa. Né? Porque tem situações que não vai ter ali uma cartilha, que você nunca viu ninguém viver, que você nunca ouviu, que você mesmo nunca experimentou, mas a fonte da sabedoria, a fonte da reconciliação, da paz, do entendimento chama-se Jesus e ele está a um passo de nós e esse passo chama oração. Todos nós estamos a uma oração de Jesus. Qualquer ser humano na face da terra está a uma oração de Jesus. O que Jesus faria? Amigos, eu queria agradecer por vocês agregarem tanto aqui. Tenho certeza que tem muita gente sendo tocada nesse momento, muita gente sendo abençoada. E conforme nós falamos aqui, você vai precisar compartilhar bastante esse vídeo com outras pessoas. E se vocês quiserem parte 2, vocês vão colocar aí nos comentários, hein? Também. Obrigado, viu, Fran? Obrigado, Udi. Obrigado, Nath. Gostaram da experiência? Muito feliz. Muito bom. Uma honra mesmo. Primeira vez aqui. Tempo especial demais, né? Primeira vez hoje. Essa primeira vez. Essa primeira vez é hoje. Gente, mas tenho certeza que esse assunto tenha te abençoado muito. E uma coisa que quero deixar muito claro para vocês se você tem alguma coisa que está aí ainda pendente, em vez de ficar com essas reticências hoje, ou esse ponto de interrogação, coloque um ponto final. Se existe alguma situação de conflito, coloque um ponto final. Se levante, tenha uma atitude, iniciativa, ame, perdoe, resolva. Deus vai te dar sabedoria e você vai ver como foi muito bom você partir para algo que vai resolver do que você ficar procrastinando e sofrendo. Que Deus abençoe cada um de vocês, estamos juntos aí. É nessa câmera aqui? Ou nessa? É nessa agora? Então que Deus abençoe cada um de vocês, galera. Tá aqui esse time da pesada. Deus abençoe. Valeu, galera.